Então, quais são esses gestos? Então, muitos de vocês utilizam esses gestos aí hoje em dia, mas nem percebe que está utilizando, de natural que ficou. Mas ficou natural, antes não era. Era o que eu estava comentando antigamente, né? Então, muitos de vocês nasceram num tempo que não existia computador, não existia esse tipo de tecnologia, existiam aquelas máquinas de datilografar, que era que você tinha que apertar forte o botão e aí uma letra batia no papel, e aí quando batia no papel passava a tinta e marcava a tinta no papel. Eu já cheguei a digitar nessas máquinas de datilografia, né? Minha mãe tem uma aqui em casa. Mas e o que acontece? Então, tudo isso foi acontecendo, né? A evolução foi acontecendo. E quando essa tela, né, sensível ao toque, ela apareceu, o pessoal ele tinha que criar, né? O pessoal, os criadores do celular, eles tinham que pensar em uma maneira que fosse simples de utilizar o celular, né? Apesar de muita gente ter dificuldade, o celular ele é considerado uma ferramenta básica, né? Se você chega para o seu neto, para o seu filho ali, ele vai falar, não, o celular é simples. O celular é simples de mexer. Ele não é simples para quem não nasceu com ele na mão, quem não nasceu nesse universo tecnológico. Mas para muita gente é difícil. E o que é difícil? É principalmente entender como manipular o celular. Então já dei uma aula, né, recente, inclusive recente, sobre os botões de navegação, que são esses 3 botões que tem aqui embaixo. Mas eu não queria falar sobre eles, não. Eles têm um papel muito importante, porque somente em 3 botões eles conseguiram fazer com que seja possível mexer nesse celular, que ele é cheio de funções, em somente 3 botões. Não precisa de um teclado desse tamanho aqui, ó, para poder mexer no celular. Somente em 3 botões você consegue usar o celular, né? Você não precisa de um mouse, aqui, ó. Você não precisa de um mouse para poder mexer no celular também. Por quê? Porque você consegue fazer tudo usando esses 3 botões. Mas quais são esses gestos, né? Existem vários gestos. E você vai usar principalmente os dedos, né? Então, tudo no celular você usa o dedo, tocando na tela. Então, tudo que você manipula, tudo que você arrasta, tudo que você aperta e segura, tudo isso você vai interagindo com o celular. Então, exemplo, quando eu venho com o meu dedo e arrasto com ele de baixo para cima, eu abro a minha bandeja de aplicativos, né? Se eu tiver com algum aplicativo aberto, por exemplo o WhatsApp, né? Então deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Quando eu estou com o WhatsApp aberto e eu arrasto para cima, eu vejo mais da lista de conversas, tá vendo? Então eu vejo mais da lista de conversas. Então arrastar para cima eu consigo, como se fosse andar com a lista, né? Seguir com a lista. Se eu entro aqui nas configurações, olha, eu entro aqui nas configurações e arrasto para cima, eu sigo com a lista. Só que tem também o inverso, né? Eu puxar para baixo. E aí eu puxo para baixo e a lista ela sobe. Só que arrastar para baixo também tem um outro uso. Quando você né, quando você começa a arrastar daqui de cima do celular. Então quando você começa a arrastar com o dedinho quase fora da tela, você consegue acessar uma parte importante do celular, que são as notificações, que fica aqui embaixo, e também os atalhos, né? Os atalhos do celular, né, de configurações. Se eu arrastar mais uma vez de cima para baixo, eu acesso mais atalhos, tá vendo? Então tudo isso são interações de toque na tela, né? Então que você pode fazer com o celular. E aí o que mais que você pode fazer? Você pode também apertar, né? Apertar todo mundo aperta. Você dando um toque, você entra em alguma opção. Então eu quero entrar em conexões. Eu dou um toque na tela e aí eu entrei nessas configurações. Agora, existe também você apertar e segurar, que abre outras opções. Então, mas aí depende do lugar. É isso que eu acho que gera a confusão, né? Em quem não está acostumado. Aqui nessa tela onde eu estou, tem algum lugar onde eu possa apertar com meu dedo, segurar e vão abrir novas opções? Não. Nessa tela que eu estou aqui, não. Por incrível que pareça. Agora, se eu entrar, por exemplo, no WhatsApp, olha só.
Eu vou abrir aqui o WhatsApp, vou abrir uma conversa aqui normal, ó. Então, vou abrir uma conversa aqui normal. Se eu abrir aqui o teclado, ok? E aí eu apertar aqui na letra A e segurar, o que, que vai acontecer? Aperto, seguro, e o teclado ele está me mostrando novas opções de letra vinculadas à letra A. Então, que é a letra A com acentuação. Então, o A com acento agudo, o A com tio, com crase, tá vendo? Então, aí me abriram outras opções quando eu apertei e segurei em algum lugar específico. Então, por exemplo, os próprios emojis, né? Aqui a gente tem vários emojis, né, no celular. Quando a gente aperta aqui, do lado de onde a gente escreve, na bolinha, vai abrir os emojis, né? Que são aquelas bolinhas que definem alguma emoção, né? E aí, se você reparar, olha só o tanto que é detalhe, né? Se vocês repararem, aqui eu tenho três bolinhas, as três primeiras bolinhas aqui verdinhas, elas estão aqui, né? O quarto emoji é uma mãozinha assim, ó. Perceba que embaixo dessa mãozinha tem uma setinha cinza bem fraquinha aqui embaixo. O que significa? Significa que se eu apertar em cima desse emoji aqui e segurar, vão abrir mais opções. Olha que curioso. Então vamos fazer o teste? Eu vou apertar em cima desse emoji e segurei. Então abriram outras opções de cor da mãozinha, né? Então olha só que curioso. Vamos fazer o teste aqui, ó. Na mãozinha também tem, né? No bracinho forte. Então quando você aperta e segura, ó, apertei, segurei, abriram novas opções de cor. Então olha só o tanto que existem, o tanto que são detalhes, pequenos micro detalhes que tem no celular que fazem tanta diferença, né? Então o próprio áudio, ó. Quando eu abro o WhatsApp, né? Quando eu abro o WhatsApp aqui, uma conversa, né? Ele tem esse botão aqui do lado, né? Esse botão, quando eu aperto, eu consigo gravar um áudio. Todo mundo aí já deve gravar vários áudios aí todo dia, né? Só que quando eu aperto e dou um toque só, ele me avisa, segure para gravar. Se eu der um toque, segure para gravar. Então ele já me indica. Aqui nesse botão, você não vai só apertar. Você vai apertar e segurar. Então aperto e seguro. Aí perceba que quando eu apertei, abriram novos símbolos. Abriu isso aqui em cima e abriu isso aqui para a esquerda. Então, para a esquerda está escrito o quê? Deslize para cancelar, para a esquerda. Se eu arrastar para a esquerda, eu apago o áudio. Então, olha só, existe um botão que quando eu aperto, abrem novas opções. E essas opções, existe uma para arrastar para a esquerda e uma para arrastar para cima. E para cima, se eu apertar e segurar, tá vendo um cadeadinho, ó? O próprio símbolo já me diz, né? O celular ele tenta ser o mais intuitivo possível, né? Para que ele não precise verbalmente te falar o que vai acontecer. Ele tenta te mostrar através de símbolos. E aqui está falando, ó, se você arrastar para cima, o cadeadinho que estava aberto, ele vai trancar. Isso significa o quê? Que se eu arrastar para cima, eu tranco o áudio. Aí eu não preciso mais ficar com o meu dedo pressionado para gravar o áudio. E aí abre essa interface aqui para eu poder escolher se eu pauso, né, paro o áudio, ok? Envio o áudio ou se eu mando o áudio para a lixeira. E eu também tenho um triângulo aqui que eu posso ouvir o áudio antes de mandar ele. Se eu apertar aqui em cima do triângulo, eu consigo ouvir esse áudio sem precisar mandar. Então, apertando a lixeira, pronto, cancelei aqui o áudio que eu ia mandar. Então perceba que existem muitos detalhes no celular. E aí você tem que ficar consciente, né, desses detalhes. Então, quando a gente está aprendendo a mexer no celular, é importante você apertar no celular de várias formas. Você não vai só dar um toque naquela opção, você aperta, segura para ver o que aparece. Vamos fazer um teste? O que acontece se eu apertar nesse áudio aqui, ó, e segurar? Vamos fazer o teste? Eu vou apertar e segurei. Olha, apareceram, eu não soltei meu dedo ainda, apareceram aqui, ó, reações. Então eu posso
soltei meu dedo, apertar no coração. Então eu só descobri que dava para reagir a esta mensagem apertando e segurando. Vamos ver o que mais que aparece. Vou apertar, vou segurar e olha só, tá vendo que ficou marcado em azul? Então eu selecionei. Então tá aí uma coisa nova. Quando eu aperto um item e seguro esse item, ele vai ficar selecionado. Mas isso funciona para todos os aplicativos? Não! Essa é a grande questão, essa é a grande confusão. Depende, se você tiver no aplicativo de lista, que existe de alguma forma uma lista, né? Então, provavelmente, apertando e segurando vai selecionar. Então, que mais que eu posso fazer, né? Quando eu apertei e segurei, ficou marcado em azul e abriram outras opções. Para os mais atentos, eles viram. Deixa eu cancelar aqui, ó. Eu vou apertar para voltar para sair da marcação, ó. E perceba aqui em cima, vai mudar tudo aqui em cima, ó. 1, 2, 3 e mudou. Então essa aqui é a tela, aqui em cima, é a tela, o jeito que mostra antes de selecionar a mensagem. Quando eu seleciono a mensagem, aí aparecem outras opções. Então eu tenho uma setinha para a esquerda, né? Uma setinha para a esquerda, uma setinha para a direita, uma lixeira, 3 bolinhas. E as 3 bolinhas? O que significa? Quando eu aperto as 3 bolinhas, me abrem outras opções. Então sempre quando você vê 3 bolinhas ou 3 tracinhos, né? 3 barrinhas, significa menu. Então você aperta naquilo e vão abrir outras opções, né? Então você tem acesso a vários gestos. Então esse é um gesto muito importante, apertar e segurar. Qual outro gesto? Arrastar para a direita ou para a esquerda. Se a gente já viu arrastar para baixo e já viu arrastar para cima, e se a gente arrastar para a direita ou para a esquerda? Também vai depender do aplicativo. Como eu disse, a tela ela é interativa. Mas, por exemplo, no WhatsApp, quando eu chego numa mensagem e arrasto ela para a esquerda, olha só, aqui nem está dando para arrastar para a esquerda, né? Mas se eu arrastar ela para a direita, eu consigo responder, né? Eu consigo responder aquela mensagem. Então eu estou aqui, ó, mandei essa mensagem, essa foto, mandei essa foto. Se eu quero responder essa foto, eu posso simplesmente arrastar ela para a direita e ela entra no modo de respostas. E aí, se eu der um oi, se eu escrever alguma coisa e mandar, como se eu estivesse respondendo, é como se eu estivesse comentando essa mensagem, né? Então, só apareceu quando eu apertei, né? Quando eu arrastei para a direita. Né? Então, vamos abrir um outro aplicativo para a gente mexer aqui. Vamos abrir o aplicativo de contatos. Né? Então, vou abrir aqui o aplicativo de contatos. Os contatos também, né? Do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui, ó, o celular da minha mãe, eu tenho aqui o celular da aula 5. E se eu apertar e segurar? Vamos fazer os testes? Apertei e segurei. Tá vendo que ficou marcado? Apareceu aquele tracinho significando que está selecionado. Aí tá falando, tem um selecionado, que é esse aqui. Se eu apertar para voltar, pronto, saí da seleção. E se eu arrastar para a direita? Se eu arrastar para a direita, olha, aparece para chamar. Interessante, voltei com o meu dedo, não soltei. E se eu arrastar para a esquerda? Apareceu para escrever mensagem, tá vendo? Então esse aqui é um dos aplicativos que os itens na lista, além de dar para você apertar nele para abrir, ou apertar e segurar para selecionar, se você arrastar para um lado ou para o outro, ele abre outras opções. No WhatsApp também, né? Muita gente não sabe, mas no WhatsApp também. Então aqui no WhatsApp, eu estou aqui com a lista aberta. Mas se eu arrastar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ir lá para baixo. Se eu arrastar aqui, ó, esse item aqui para a direita, olha só o que vai acontecer. Que curioso. O celular ele vai mudar de janela. Então, não estou mexendo no item. Eu estou mexendo nas janelas. Então, aqui o WhatsApp ele funciona como se fosse janelas, né? Então, a primeira janela é a câmera do celular. A segunda janela são as conversas que você tem. A terceira são os status e a quarta são as chamadas que você recebeu. Então, olha só que curioso. Se eu arrastar para a esquerda, vai abrir a janela, vai abrir a foto. Se eu arrastar para a direita, eu vejo o quê? Os status, né, das pessoas que eu tenho aqui adicionado. Se eu arrastar para a direita de novo, então, no caso do WhatsApp, quando eu arrasto para a direita, quando eu acabo de abrir o WhatsApp, eu tenho um outro tipo de interação,
Que no caso do aplicativo contato é diferente. Se eu vier aqui e arrastar para a direita, né, por um contato, eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente, vou ligar para esse contato, no caso do aplicativo de contatos. Né? Se eu arrastar para a direita, ó, eu começo a ligar para esse número de telefone. Tá vendo?